A esmola espiritual, uma poderosa prece de Cáritas. Bem, hoje além da mais famosa prece de Cáritas, tem acompanhado gerações e gerações espíritas. A médium Madame Creu psicografou muitas outras mensagens e preces do espírito de Cáritas. Uma delas é a esmola espiritual. Vamos ouvir. A esmola espiritual, um dom de solidariedade em prece de Cáritas. Quando pensamos em dar uma esmola ou fazer uma caridade, natural que imaginemos dar bens materiais, comida, dinheiro, roupas, remédios. Mas muitas vezes o que as pessoas mais precisam não é desses bens, mas sim da espiritualidade. A esmola espiritual é doar um pouco da espiritualidade que você tem em si para quem mais precisa. Algumas pessoas são pobres porque não têm Jesus no coração. E cabe a nós doar um pouco de conhecimento, de luz a essas pessoas. É isso que essa oração prega. Vamos ouvir. Deem sua esmola de compaixão. A compaixão conduz à ternura, da ternura à caridade, o passo é curto. Deem o sentimento tão doce que se chama misericórdia. A misericórdia conduz ao amor, e o amor é o mais rico diamante do escrínio do Criador. Deem hoje como sempre, e sempre como hoje, pois as lágrimas correm todos os dias, os corações sangram, as almas sofrem e frequentemente se desesperam. Deem sem pesar e bebam com as mãos cheias do tesouro espiritual, nesse tesouro inesgotável que aumenta quando dele se toma. Deem, ó meus irmãos, deem com as duas mãos e de todas as maneiras. Deem o bom conselho, deem a proteção quando puderem. Deem o apoio, deem a instrução espiritual. Deem essa esmola moral que vale mais do que qualquer outra, a do coração, a do pensamento. Deem sem muito se perguntarem se aquele que recebe é digno da sua caridade. Lembrem-se de que os frutos da caridade são algumas vezes tardios. O verdadeiro devotamento não conta sobre o fruto quando ele planta o caroço ou quando se tira mudas do arvoredo. Deem e amem verdadeiramente quer dizer com a alma. Levem seu pensamento acima do nível comum da vida, quer dizer amem em Deus como Ele e com Ele. Santifiquem sua esmola, unindo-a ao amor que os transporta ao Criador. Toda a criação é sua pátria, toda a humanidade terrestre é sua família. Generalizem e aumentem, pois o sentimento do qual eu lhes falo, espalhando-o sobre todos. Deem muito, e muito lhes será devolvido em luz, em inteligência, em felicidade. Psicografado por Madame Creu, a 2 de novembro de 1874, do livro Reflexos da Vida Espiritual, Madame Creu, primeira edição, em 2002. Quem foi Madame Creu? Madame Creu foi uma médium espírita francesa que participava de um círculo de estudo do espiritismo em Bordeaux, na França, e foi contemporânea de Allan Kardec. Apesar de ser pouco comentada no presente, ela é uma das maiores psicógrafas da história da história do espiritismo, tendo inúmeros textos e mensagens psicografadas por ela.
Ela psicografou sessões mediúnicas ditadas por diversos espíritos com finalidade de trazer ensinamentos sobre Cristo, uma prece de Cáritas e a esmola espiritual. As mensagens que ela psicografou em transe eram de uma perfeição extraordinária, e muitas delas eram assinadas por grandes nomes da poesia francesa e internacional, como Lamartine, Alfredo de Musset, Sainte-Beuve, André Chenier e o poeta americano Edgar Allan Poe. Em uma noite de 1875, Creel psicografou uma mensagem de Samuel Hahnemann que dizia sobre a importância do uso dos fluidos na cura. A homeopatia é o primeiro passo dado nesse sentido. O segundo, mais amplo, será a medicação por meio dos fluidos. O terceiro será a medicação puramente espiritual. O Espírito Emmanuel, que foi psicografado muitas vezes por Chico Xavier, também alertou nesse sentido. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. Para esses espíritos, a cura definitiva do nosso espírito só pode ser alcançada com a terapia sublime e conhecimento certo dos princípios e ensinamentos de Jesus. Madame Creel, ela escreveu uma obra, Raciocínios, Razões da Vida Espiritual, publicada em 1875. Encontram-se a maioria das mensagens nessa obra, psicografadas por ela, incluída a versão original da prece de Cáritas. Vamos nos sensibilizar, vamos nos aprofundar e meditar para que os fluidos curativos de Jesus venham até nós para abrir nossas consciências e nos libertar definitivamente. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Namastê. A esmola espiritual, uma poderosa prece de Cáritas, vem hoje além da mais famosa prece de Cáritas, tem acompanhado gerações e gerações espíritas. A médium Madame Creel psicografou muitas outras mensagens e preces do espírito de Cáritas. Uma delas é a esmola espiritual. Vamos ouvir. Esmola espiritual, um dom de solidariedade em prece de Cáritas. Quando pensamos em dar uma esmola ou fazer uma caridade, natural que imaginemos dar bens materiais, comida, dinheiro, roupas, remédios. Mas muitas vezes o que as pessoas mais precisam não é desses bens, mas sim da espiritualidade. A esmola espiritual é doar um pouco da espiritualidade que você tem em si para quem mais precisa. Algumas pessoas são pobres porque não têm Jesus no coração
E cabe a nós doar um pouco de conhecimento, de luz a essas pessoas. É isso que essa oração prega. Vamos ouvir. Deem, deem, sua esmola de compaixão. A compaixão conduz à ternura, da ternura à caridade, o passo é curto. Deem, deem o sentimento tão doce que se chama misericórdia. A misericórdia conduz ao amor, e o amor é o mais rico diamante do escrínio do Criador. Deem hoje como sempre, e sempre, e sempre como hoje, pois as lágrimas correm todos os dias, os corações sangram, as almas sofrem e frequentemente se desesperam. Deem, deem, sem pesar, e bebam com as mãos cheias do tesouro espiritual, nesse tesouro inesgotável que aumenta quando dele se toma. Deem, ó meus irmãos, deem com as duas mãos e de todas as maneiras. Deem o bom conselho, deem a proteção quando puderem, deem o apoio, deem a instrução espiritual, deem essa esmola moral que vale mais do que qualquer outra, a do coração, a do pensamento. Deem sem muito se perguntarem se aquele que recebe é digno da sua caridade. Lembrem-se de que os frutos da caridade são algumas vezes tardios. O verdadeiro devotamento não conta sobre o fruto, quando ele planta o caroço ou quando se tira mudas do arvoredo. Deem e amem verdadeiramente quer dizer com a alma. Levem seu pensamento acima do nível comum da vida, quer dizer amem em Deus como Ele e com Ele. Santifiquem sua esmola, unindo-a ao amor que os transporta ao Criador. Toda a criação é sua pátria, toda a humanidade terrestre é sua família. Generalizem e aumentem, pois o sentimento do qual eles falam, espalhando-o sobre todos. Deem, deem muito, e muito lhes será devolvido em luz, em inteligência, em felicidade. Psicografado por Madame Creel, a 2 de novembro de 1874, do livro Reflexos da Vida Espiritual, Madame Creel, primeira edição, em 2002. Quem foi Madame Creel? Madame Creel foi uma médium espírita francesa que participava de um círculo de estudo do espiritismo em Bordeaux, na França, e foi contemporânea de Allan Kardec. Apesar de ser pouco comentada no presente, ela é uma das maiores psicógrafas da história da história do espiritismo, tendo inúmeros textos e mensagens psicografadas por ela. Ela psicografou sessões mediúnicas ditadas por diversos espíritos com finalidade de trazer ensinamentos sobre Cristo, uma prece de caritas e a esmola espiritual. As mensagens que ela psicografou em transe eram de uma perfeição extraordinária, e muitas delas eram assinadas por grandes nomes da poesia francesa e internacional, como Lamartine, Alfred de Musset, Sainte-Beuve, André Crenier e o poeta americano Edgar Allan Poe. Em uma noite de 1875, Creel psicografou uma mensagem de Samuel Hahnemann e dizia sobre a importância do uso dos fluidos na cura. A homeopatia é o primeiro passo dado nesse sentido. O segundo, mais amplo, será a medicação por meio dos fluidos. O terceiro será a medicação puramente espiritual. O espírito Emmanuel, que foi psicografado muitas vezes por Chico Xavier, também alertou nesse sentido. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. Para esses espíritos, a
cura definitiva do nosso espírito só pode ser alcançada com a terapia sublime e conhecimento certo dos princípios e ensinamentos de Jesus. Madame Creel, ela escreveu uma obra, Raciocínios, Razões da Vida Espiritual, publicada em 1875. Encontram-se a maioria das mensagens nessa obra, psicografadas por ela, incluída a versão original da Prece de Cáritas. Vamos nos sensibilizar, vamos nos aprofundar e meditar para que os fluidos curativos de Jesus venham até nós para abrir nossas consciências e nos libertar definitivamente. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Namastê. A esmola espiritual, uma poderosa prece de Cáritas, vem hoje além da mais famosa prece de Cáritas, tem acompanhado gerações e gerações espíritas. A médium Madame Creel psicografou muitas outras mensagens e preces do espírito de Cáritas. Uma delas é a esmola espiritual. Vamos ouvir. Esmola espiritual, um dom de solidariedade em prece de Cáritas. Quando pensamos em dar uma esmola ou fazer uma caridade, natural que imaginemos dar bens materiais, comida, dinheiro, roupas, remédios. Mas muitas vezes o que as pessoas mais precisam não é desses bens, mas sim da espiritualidade. A esmola espiritual é doar um pouco da espiritualidade que você tem em si para quem mais precisa. Algumas pessoas são pobres porque não têm Jesus no coração. E cabe a nós doar um pouco de conhecimento, de luz a essas pessoas. É isso que essa oração prega. Vamos ouvir. Deem sua esmola de compaixão. A compaixão conduz à ternura, da ternura à caridade, o passo é curto. Deem o sentimento tão doce que se chama misericórdia. A misericórdia conduz ao amor, e o amor é o mais rico diamante do escrínio do Criador. Nem hoje como sempre, e sempre como hoje, pois as lágrimas correm todos os dias, os corações sangram, as almas sofrem e frequentemente se desesperam. Deem sem pesar e bebam com as mãos cheias do tesouro espiritual, nesse tesouro inesgotável que aumenta quando dele se toma. Deem, ó meus irmãos, deem com as duas mãos e de todas as maneiras. Deem o bom conselho, deem a proteção quando puderem, deem o apoio, deem a instrução espiritual, deem essa esmola moral que vale mais do que qualquer outra, a do coração, a do pensamento. Deem sem muito se perguntarem se aquele que recebe é digno da sua caridade. Lembrem-se de que os frutos da caridade são algumas vezes tardios,
O verdadeiro devotamento não conta sobre o fruto, quando ele planta o caroço ou quando se tira mudas do arvoredo. Deem e amem verdadeiramente quer dizer com a alma. Levem seu pensamento acima do nível comum da vida, quer dizer amem em Deus como Ele e com Ele. Santifiquem sua esmola, unindo-a ao amor que os transporta ao Criador. Toda a criação é sua pátria, toda a humanidade terrestre é sua família. Generalizem e aumentem, pois o sentimento do qual eles falam, espalhando-o sobre todos. Deem muito, e muito lhes será devolvido em luz, em inteligência, em felicidade. Psicografado por Madame Creel, a 2 de novembro de 1874, do livro Reflexos da Vida Espiritual, Madame Creel, primeira edição, em 2002. Quem foi Madame Creel? Madame Creel foi uma médium espírita francesa que participava de um círculo de estudo do espiritismo em Bordeaux, na França, e foi contemporânea de Allan Kardec. Apesar de ser pouco comentada no presente, ela é uma das maiores psicógrafas da história do Espiritismo, tendo inúmeros textos e mensagens psicografadas por ela. Ela psicografou sessões mediúnicas ditadas por diversos espíritos com finalidade de trazer ensinamentos sobre Cristo, como a prece de Cáritas e a esmola espiritual. As mensagens que ela psicografou em transe eram de uma perfeição extraordinária, e muitas delas eram assinadas por grandes nomes da poesia francesa e internacional, como Lamartine, Alfred de Musset, Sainte-Beuve, André Chenier e o poeta americano Edgar Allan Poe. Em uma noite de 1875, Creel psicografou uma mensagem de Samuel Hahnemann que dizia sobre a importância do uso dos fluidos na cura. A homeopatia é o primeiro passo dado nesse sentido. O segundo, mais amplo, será a medicação por meio dos fluidos. O terceiro será a medicação puramente espiritual. O espírito Emmanuel, que foi psicografado muitas vezes por Chico Xavier, também alertou nesse sentido. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. Para esses espíritos, a cura definitiva do nosso espírito só pode ser alcançada com a terapia sublime e conhecimento certo dos princípios e ensinamentos de Jesus. Madame Creel, ela escreveu uma obra, Razões da Vida Espiritual, publicada em 1875. Encontram-se a maioria das mensagens nessa obra, psicografadas por ela, incluída a versão original da prece de Cáritas. Vamos nos sensibilizar, vamos nos aprofundar, meditar para que os fluidos curativos de Jesus venham até nós para abrir nossas consciências e nos libertar definitivamente. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Namastê.
A esmola espiritual, uma poderosa prece de Cáritas, vem hoje além da mais famosa prece de Cáritas, tem acompanhado gerações e gerações espíritas. A médium Madame Creu psicografou muitas outras mensagens e preces do espírito de Cáritas. Uma delas é a esmola espiritual. Vamos ouvir. A esmola espiritual, um dom de solidariedade em prece de Cáritas. Quando pensamos em dar uma esmola ou fazer uma caridade, natural que imaginemos dar bens materiais, comida, dinheiro, roupas, remédios. Mas muitas vezes o que as pessoas mais precisam não é desses bens, mas sim da espiritualidade. A esmola espiritual é doar um pouco da espiritualidade que você tem em si para quem mais precisa. Algumas pessoas são pobres porque não têm Jesus no coração. E cabe a nós doar um pouco de conhecimento, de luz a essas pessoas. É isso que essa oração prega. Vamos ouvir. Deem sua esmola de compaixão. A compaixão conduz à ternura, da ternura à caridade, o passo é curto. Deem o sentimento tão doce que se chama misericórdia. A misericórdia conduz ao amor, e o amor é o mais rico diamante do escrínio do Criador. Nem hoje como sempre, e sempre como hoje, pois as lágrimas correm todos os dias, os corações sangram, as almas sofrem e frequentemente se desesperam. Deem sem pesar e bebam com as mãos cheias do tesouro espiritual, nesse tesouro inesgotável que aumenta quando dele se toma. Deem, ó meus irmãos, deem com as duas mãos e de todas as maneiras. Deem o bom conselho, deem a proteção quando puderem, deem o apoio, deem a instrução espiritual, deem essa esmola moral que vale mais do que qualquer outra, a do coração, a do pensamento. Deem sem muito se perguntarem se aquele que recebe é digno da sua caridade. Lembrem-se de que os frutos da caridade são algumas vezes tardios. O verdadeiro devotamento não conta sobre o fruto quando ele planta o caroço ou quando se tira mudas do arvoredo. Deem e amem verdadeiramente quer dizer com a alma. Levem seu pensamento acima do nível comum da vida, quer dizer amem em Deus como Ele e com Ele. Santifiquem sua esmola, unindo-a ao amor que os transporta ao Criador. Toda a criação é sua pátria, toda a humanidade terrestre é sua família. Generalizem e aumentem, pois o sentimento do qual eu lhes falo, espalhando-o sobre todos. Deem muito, e muito lhes será devolvido em luz, em inteligência, em felicidade. Psicografado por Madame Creu, a 2 de novembro de 1874, do livro Reflexos da Vida Espiritual, Madame Creu, primeira edição, em 2002. Quem foi Madame Creu? Madame Creu foi uma médium espírita francesa que participava de um círculo de estudo do espiritismo em Bordeaux, na França, e foi contemporânea de Allan Kardec. Apesar de ser pouco comentada no presente, ela é uma das maiores psicógrafas da história da história do espiritismo, tendo inúmeros textos e mensagens psicografadas por ela.
ela psicografou sessões mediúnicas ditadas por diversos espíritos com finalidade de trazer ensinamentos sobre Cristo, como a prece de Cáritas e a esmola espiritual. As mensagens que ela psicografou em transe eram de uma perfeição extraordinária, e muitas delas eram assinadas por grandes nomes da poesia francesa e internacional, como Lamartine, Alfred de Musset, Sainte-Beuve, André Chenier e o poeta americano Edgar Allan Poe. Em uma noite de 1875, Creel psicografou uma mensagem de Samuel Hahnemann que dizia sobre a importância do uso dos fluidos na cura. A homeopatia é o primeiro passo dado nesse sentido. O segundo, mais amplo, será a medicação por meio dos fluidos. O terceiro será a medicação puramente espiritual. O espírito Emmanuel, que foi psicografado muitas vezes por Chico Xavier, também alertou nesse sentido. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. Para esses espíritos, a cura definitiva do nosso espírito só pode ser alcançada com a terapia sublime e conhecimento certo dos princípios e ensinamentos de Jesus. Madame Creel, ela escreveu uma obra, Raciocínios, Razões da Vida Espiritual, publicada em 1875. Encontram-se a maioria das mensagens nessa obra, psicografadas por ela, incluída a versão original da prece de Cáritas. Vamos nos sensibilizar, vamos nos aprofundar, meditar para que os fluidos curativos de Jesus venham até nós para abrir nossas consciências e nos libertar definitivamente. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Namastê. A esmola espiritual, uma poderosa prece de Cáritas, vem hoje além da mais famosa prece de Cáritas, tem acompanhado gerações e gerações espíritas. A médium Madame Creel psicografou muitas outras mensagens e preces do espírito de Cáritas. Uma delas é a esmola espiritual. Vamos ouvir. Esmola espiritual, um dom de solidariedade em prece de Cáritas. Quando pensamos em dar uma esmola ou fazer uma caridade, natural que imaginemos dar bens materiais, comida, dinheiro, roupas, remédios. Mas muitas vezes o que as pessoas mais precisam não é desses bens, mas sim da espiritualidade. A esmola espiritual é doar um pouco da espiritualidade que você tem em si para quem mais precisa. Algumas pessoas são pobres porque não têm Jesus no coração
E cabe a nós doar um pouco de conhecimento, de luz a essas pessoas. É isso que essa oração prega. Vamos ouvir. Deem sua esmola de compaixão. A compaixão conduz à ternura, da ternura à caridade, o passo é curto. Deem o sentimento tão doce que se chama misericórdia. A misericórdia conduz ao amor, e o amor é o mais rico diamante do escrínio do Criador. Deem hoje como sempre, e sempre como hoje, pois as lágrimas correm todos os dias, os corações sangram, as almas sofrem e frequentemente se desesperam. Deem sem pesar e bebam com as mãos cheias do tesouro espiritual, nesse tesouro inesgotável que aumenta quando dele se toma. Deem, ó meus irmãos, deem com as duas mãos e de todas as maneiras. Deem o bom conselho, deem a proteção quando puderem, deem o apoio, deem a instrução espiritual, deem essa esmola moral que vale mais do que qualquer outra, a do coração, a do pensamento. Deem sem muito se perguntarem se aquele que recebe é digno da sua caridade. Lembrem-se de que os frutos da caridade são algumas vezes tardios. O verdadeiro devotamento não conta sobre o fruto quando ele planta o caroço ou quando se tira mudas do arvoredo. Deem e amem verdadeiramente quer dizer com a alma. Levem seu pensamento acima do nível comum da vida, quer dizer amem em Deus como Ele e com Ele. Santifiquem sua esmola, unindo-a ao amor que os transporta ao Criador. Toda a criação é sua pátria, toda a humanidade terrestre é sua família. Generalizem e aumentem, pois o sentimento do qual eu lhes falo, espalhando-o sobre todos. Deem muito, e muito lhes será devolvido em luz, em inteligência, em felicidade. Psicografado por Madame Creel, a 2 de novembro de 1874, do livro Reflexos da Vida Espiritual, Madame Creel, primeira edição, em 2002. Quem foi Madame Creel? Madame Creel foi uma médium espírita francesa que participava de um círculo de estudo do espiritismo em Bordeaux, na França, e foi contemporânea de Allan Kardec. Apesar de ser pouco comentada no presente, ela é uma das maiores psicógrafas da história da história do espiritismo, tendo inúmeros textos e mensagens psicografadas por ela. Ela psicografou sessões mediúnicas ditadas por diversos espíritos com finalidade de trazer ensinamentos sobre Cristo, uma prece de caritas e a esmola espiritual. As mensagens que ela psicografou em transe eram de uma perfeição extraordinária, e muitas delas eram assinadas por grandes nomes da poesia francesa e internacional, como Lamartine, Alfred de Musset, Sainte-Beuve, André Chenier e o poeta americano Edgar Allan Poe. Em uma noite de 1875, Creel psicografou uma mensagem de Samuel Hahnemann e dizia sobre a importância do uso dos fluidos na cura. A homeopatia é o primeiro passo dado nesse sentido. O segundo, mais amplo, será a medicação por meio dos fluidos. O terceiro será a medicação puramente espiritual. O espírito Emmanuel, que foi psicografado muitas vezes por Chico Xavier, também alertou nesse sentido. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. Para esses espíritos, a
cura definitiva do nosso espírito só pode ser alcançada com a terapia sublime e conhecimento certo dos princípios e ensinamentos de Jesus. Madame Creel, ela escreveu uma obra, Raciocínios, Razões da Vida Espiritual, publicada em 1875. Encontram-se a maioria das mensagens nessa obra, psicografadas por ela, incluída a versão original da Prece de Cáritas. Vamos nos sensibilizar, vamos nos aprofundar, meditar para que os fluidos curativos de Jesus venham até nós para abrir nossas consciências e nos libertar definitivamente. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Namastê. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitur Varenyan Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitur Varenyan Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitur Varenyan Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Ó Mãe Divina, que protege os três mundos, físico, astral e causal, pedimos nesse instante que ilumines nosso intelecto, libertando-o de toda ignorância, assim como a luz do sol nos liberta de toda escuridão. Ó Mãe Divina, que protege os três mundos, físico, astral e causal, pedimos a Ti que ilumines o nosso intelecto, libertando-o de toda ignorância, assim como a luz do sol nos liberta de toda escuridão. Ó Mãe Divina, que proteges os três mundos, físico, astral e causal, pedimos a Ti que ilumines o nosso intelecto, libertando-o de toda ignorância, assim como a luz do sol nos liberta de toda escuridão. O Gayatri Mantra é poderosíssimo, ele limpa a nossa aura, purifica todos os nossos corpos, purifica nosso lar, purifica nossa família, purifica nossos antepassados, purifica a todos os seres, a todos os hospitais, creches, asilos, prisões e hospícios. Ajuda para todos os médicos, enfermeiros, agentes de saúde. O Gayatri Mantra abre nossos caminhos. É o mantra mais poderoso que existe. Sábios hindus vieram e trouxeram o Gayatri Mantra. O Gayatri Mantra pode ser mentalizado ou entoado antes das refeições, no banho, nos momentos de perigo, em todos os lados, em todas as direções. Que o Gayatri Mantra nos proteja, proteja nossa família, as pessoas do livro de preces, que assim tenhamos força, luz, amor, saúde e paz. Assim, cantemos o Gayatri Mantra, meditemos com o Gayatri Mantra. Namastê. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca, o vosso divino amor pode abrasar a terra.
e deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Oremos a prece de Cáritas diariamente. Ela será para nós um grande caminho. Namastê. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca, o vosso divino amor pode abrasar a terra, e deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Oremos a prece de Cáritas diariamente. Ela será para nós um grande caminho. Namastê. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca, o vosso divino amor pode abrasar a terra, e deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia
a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Oremos a prece de Cáritas diariamente. Ela será para nós um grande caminho. Namastê. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento